Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe essa bolsa linda para vocês. Essa bolsa foi feita no fio de juta, 100% no fio de juta, mas vocês podem trabalhar também com outros tipos de fio, como por exemplo o barbante. Ela é muito simples de fazê-la, ela tem somente dois padrões, este daqui de cima e essa parte de baixo, e mais a alça. Essa alça aqui também já ensinei vocês aí, tem a receitinha já. E aqui no vídeo eu vou mostrar também. Essa alça fica linda e combinou com a bolsa. E olha esse detalhe dela. Que lindo que fica. E ela é uma bolsa 100% em fibras naturais. Isso que é legal. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da bolsa e depois que fizerem também, que eu amo saber. Deixem aquele like também que me ajuda muito. E agora, do lado de botões de inscritos, vocês têm a opção também do Seja Membro, com algumas vantagens exclusivas para membros do canal. Cliquem lá para conhecer. E é isso, gente, bora fazer! Nós vamos iniciar com um anel mágico. Então, eu vou colocar o fio sobre o meu dedo, sobre a minha mão, assim, desta forma, laçar, jogando o fio lá para o outro lado, formando um X, passar a agulha por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para dentro, dar uma giradinha, segurar tudo com a minha mão, pegar o fio do novelo, laçar a agulha e passar por dentro desta laçada que já está na agulha. Dessa forma, eu fiz o anel mágico. E agora aqui nós vamos trabalhar sobre esses dois fios aqui. Então, sempre que a gente colocar os pontos, nós vamos colocar sobre esses fios. E aqui, neste lugar, no mesmo lugar onde eu já fiz, onde eu já prendi aqui a minha agulha, eu vou fazer mais duas correntinhas. Então, vou fazer uma e vou fazer duas. Aqui no total, eu fiquei com esses 3 vezinhos, sem contar o da agulha. Nós vamos trabalhar em pontos altos aqui nesta primeira carreira. Nós vamos fazer o total de 12 pontos altos, sendo que essas correntinhas aqui já são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Então, eu vou laçar a minha agulha, colocar a minha agulha dentro do anel mágico, puxar o fio do novelo, trazer aqui para cima, seguro o anel mágico aqui para baixo, fico com 3 fios aqui na agulha, laço o fio do novelo, tiro 2 laçadas, laço o fio do novelo e tiro as outras 2. Então, este é o ponto alto, vou fazer mais um. Laço a agulha, coloco dentro do anel mágico, busco o fio, trago aqui para cima, ficando com 3, laço, tiro 2, fico com 2, laço e tiro mais 2, desta forma. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos, uma equivalente das correntinhas, 2 e 3. Eu vou fazer no total de 12 pontos altos. Fiz aqui meus 12 pontos altos, agora eu vou pegar este fiozinho menor aqui, que em cima de onde eu trabalhei, e vou puxar o fio menor para fechar o nosso anel mágico. Então, ó, vamos ajeitando, opa, puxa bem para que ele consiga se encontrar aqui na pontinha. Então, puxando meu fio aqui, eu aproximei as 2 pontinhas. E aqui, para fazer o fechamento, eu não vou vir aqui nas correntinhas. Então, aqui foram aquelas correntinhas que nós fizemos para subir, aquelas que juntou com a do anel mágico e mais 2. E aqui eu tenho a cabecinha, que é do próximo ponto, do segundo ponto. A cabecinha dele está aqui. É aqui que eu vou trabalhar, nesses vezinhos que se formam. Aqui, que são as cabecinhas do ponto. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, pegando as 2 alcinhas, vou laçar o fio do novelo e fazer um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa que está na minha agulha.
E aqui no mesmo lugar de onde eu puxei este fio, eu vou colocar novamente pegando a cabecinha do ponto, que é este Vzinho aqui que se forma, laçando o fio do novelo, trazendo a minha linha aqui pra cima. Eu fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos marcar aqui esta cabecinha de ponto com o marcador. Então, coloquem o marcador aí no de vocês, aqui no Vzinho da cabecinha, pra gente saber onde a gente começa. Esse ponto aqui, eu ainda vou trabalhar nele. Então, no total aqui, eu tenho que ter 12 pontos, tá? Nesta carreira anterior, nessa primeira, tenho que fechar com 12 pontos. E esse ponto aqui é o 12º. Aqui onde eu fiz um ponto, é o meu primeiro ponto. Então, já coloquem na cabecinha pra gente poder finalizar certinho aqui, saber onde a gente começa, onde termina. E aqui, no próximo ponto, nós vamos colocar 2 pontos juntos. Essa segunda carreira, nós vamos fazer toda em pontos baixos a partir daqui e em forma circular. Então, nós não vamos fazer fechamentos. Nós vamos crescer assim em forma circular. E nós vamos fazer esta sequência. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos no próximo ponto. Aqui no próximo ponto, um ponto sozinho, no próximo, 2 pontos juntos. Então, aqui, se eu fiz um ponto sozinho, venho aqui neste próximo, pego a cabecinha do ponto e faço 2 pontos juntos. Então, o ponto baixo que é pegar aqui na cabecinha, puxar o fio aqui pra cima, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Na próxima cabecinha, se eu fiz aqui 2 juntos, aqui eu vou fazer um sozinho. Então, laço, trago pra cima, laço de novo e tiro as 2. No próximo, 2 juntos. 1 e 2. E nós vamos terminar esta carreira exatamente dessa forma, fazendo um ponto sozinho, 2 juntos até o final. Encerrada essa carreira aqui, sempre vocês observem se a gente termina na sequência correta. Então, na sequência, se a gente fez um sozinho e depois 2 juntos, quando eu chego aqui no final, eu tenho o primeiro sozinho. Então, eu tenho que finalizar com os 2 pontos juntos. Se não deu certo, voltem, porque deu alguma coisa errada aí, algum pontinho saiu errado. Ele tem que terminar também na sequência certinha. E aqui, nós aumentamos 6 pontos nessa carreira. E nós tínhamos 12, agora nós ficamos com 18 pontos, completando aqui a segunda carreira. E agora nós vamos iniciar a terceira carreira. Nós vamos iniciar a carreira aqui neste lugar onde nós marcamos, que é o nosso primeiro ponto da carreira anterior. Aqui neste lugar, eu vou fazer 2 pontos juntos. Então, nessa primeira cabecinha, comecem com 2 pontos juntos. Então, um ponto baixo, no mesmo lugar, 2 pontos. E agora, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos nos próximos pontos. Então, esse próximo, um ponto sozinho, no próximo, um ponto sozinho. Aí, repete a sequência. 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos. 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos. 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos. Até o final da carreira. Encerrei aqui a terceira carreira com 24 pontos, e aqui eu também tenho que finalizar com 2 sozinhos, porque eu comecei com os 2 juntos. E agora, nós vamos começar a nossa quarta carreira, aqui no lugar onde nós marcamos, vou tirar o marcador, e já vou fazer um ponto baixo sozinho. E vou marcar. Vou marcar para já não esquecer. E agora, a nossa sequência é 3 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Então, aqui eu já fiz um, no próximo eu vou fazer um sozinho, mais um sozinho, e mais um sozinho. E aqui, no próximo, eu vou fazer os 2 juntos. 1 e 2. Então, façam essa sequência até o final da carreira.
3 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Eu vou passar para vocês a sequência certinha, não vou fazer para o vídeo não ficar extenso, e eu vou passar para vocês de forma de que os aumentos não coincidam da carreira anterior, de ficar aumento sobre aumento. Por quê? Isso causa um relevo na nossa peça. Então, para que ela fique bonitinha, assim, redondinha, já vou passar a sequência certinha para vocês, caminhando assim na nossa sequência circular, tá? Vocês façam a sequência da mesma forma como eu estou mostrando para vocês, como eu vou falando. Então, finalizem essa carreira com 3 sozinhos, 2 juntos. Finalizei a 4ª carreira com os 2 pontos juntos e 30 pontos baixos. Agora aqui nós vamos começar a 5ª carreira onde nós marcamos, vou tirar o marcador e vou fazer já o meu primeiro ponto. Primeiro ponto aqui. E aqui, para não acontecer de ficar o aumento sobre o aumento, nós vamos fazer aquele esqueminha que eu falei para vocês que eu vou avisar. Então, ó, já vou marcar aqui no meu primeiro ponto o marcador. E aqui já no segundo eu vou fazer os 2 pontos juntos. Dou 1 e 2. 2 pontos juntos. E agora a nossa sequência aqui vai ser 4 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Então, depois que eu fiz esses pontos aqui, agora eu vou fazer a sequência correta. Porque aqui eu já fiz um primeiro ponto dos 4 que vão estar sozinhos. Então, já fiz um sozinho dos 4 que vão se formar aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer só 3, porque o quarto já está aqui. Então, aqui agora a sequência é essa. 4 pontos sozinhos e aqui 2 juntos. 1 e 2. Então, completem essa sequência. 4 pontos sozinhos, 2 juntos. Encerrei aqui a 5ª carreira com 36 pontos, sendo que os últimos 3 foram sozinhos e o quarto foi aqui o primeiro que a gente fez. Então, ele completa aqui a sequência. Agora, nós vamos iniciar a 6ª carreira aqui no ponto que nós marcamos. Já vou fazer um pontinho aqui, iniciando a nossa 6ª carreira. Vou colocar o marcador aqui, pegando a cabecinha do ponto. E na 6ª carreira aqui, nós vamos fazer 5 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Então, já fiz 1, 2, 5 pontos sozinhos e agora 2 pontos juntos. 1 e 2. E vou completar essa sequência até chegar aqui na pontinha. Terminei aqui a 6ª carreira e deu certinho, porque nós iniciamos aqui com 5 pontos sozinhos e aqui eu terminei com os 2 pontinhos juntos. Agora, nós vamos começar a 7ª carreira. Vou tirar o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto, vou colocar o marcador. E aqui nós vamos fazer agora mais um ponto, 2 pontos sozinhos. Agora, eu vou fazer 2 pontos juntos aqui, neste próximo, 1 e 2. E agora sim, nós vamos começar a sequência. Então, estão percebendo que toda vez que eu começo, não com a contagem certinha, ó, nós vamos fazer 6 pontos sozinhos e os 2 juntos. Então, aqui eu fiz somente 2 no começo, porque os outros 4 vão estar aqui no final, para que justamente o meu aumento, que são os 2 pontos juntos, não fique sobre o outro aumento, não fique próximo, para que ele fique bem certinho, tá? Então, toda vez que acontecer isso, o complemento será, aqui ele iniciará e continuará aqui no final. A nossa sequência dessa carreira da 7ª são 6 pontos sozinhos e 2 juntos. Então, a partir do momento aqui que eu fiz os 2 juntos, eu vou fazer os 6 pontos sozinhos e 2 juntos, e assim até o final da carreira. Cheguei ao final aqui da 7ª carreira com 48 pontos e os 4 pontos finais que juntam com os outros 2 da nossa sequência. Agora, nós vamos iniciar a nossa 8ª carreira.
Caso você já seja experiente e já consiga fazer esse tipo de círculo sozinho, você pode avançar o vídeo, eu vou deixar aí no vídeo quantos centímetros nós vamos crescer desta base. Então, podem aumentar aí até completar esses centímetros. Caso contrário, eu vou explicar aqui passo a passo, ainda fileira por fileira. Aqui, este fio, eu normalmente, às vezes, acabo não colocando junto para não atrapalhar vocês, mas aqui nós só simplesmente vamos esconder este fiozinho, já podem esconder, tá? Então, agora eu vou pegar uma agulha e passar aqui por dentro, uma agulha menor, passando por dentro da trama. A única coisa que a gente precisa se atentar é para não aparecer aqui na frente, tá? Então, já podem esconder também este fiozinho aqui menor. E nós vamos fazer agora a nossa 8ª carreira. Nós vamos iniciar aqui onde nós marcamos e vamos fazer 7 pontos sozinhos. A nossa sequência é 7 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. E eu já vou fazer a sequência direto. Podem fazer direto que o aumento dá realmente no lugar certinho. Então, fiz meu primeiro ponto, marco. Fiz meu primeiro ponto, marco. E agora, vocês vão fazer 7 sozinhos, 7 pontos sozinhos e 2 juntos, que é um aumento, até o final da carreira. Encerrei a 8ª carreira com 54 pontos e finalizando com os 2 pontos juntos. Agora, eu vou iniciar a minha 9ª carreira, vou fazer o primeirinho, vou colocar o marcador. E aqui, primeiro, eu vou fazer 3 pontos sozinhos e 2 juntos. Então, já fiz vou fazer 2 e vou fazer 3. 3 pontos sozinhos, agora 2 pontos juntos, 1 e 2. E agora, nós iniciamos a nossa sequência desta carreira. Então, agora aqui eu vou fazer 8 pontos sozinhos, 2 juntos, que é o aumento. 8 pontos sozinhos, 2 juntos, que é o aumento. Até o final da carreira, até chegar aqui. Encerrei minha 9ª carreira com 60 pontos. E aqui, 5 pontos que completam com os 3 que eu iniciei, que totalizam os 8 pontos da sequência. E agora, nós vamos começar a nossa 10ª carreira. Então, tiro, já faço o primeirinho aqui. Já coloco o marcador. E aqui a nossa sequência, nós vamos fazer direto a sequência. São 9 pontos sozinhos e 1 aumento. Então, aqui eu já fiz vou fazer no total 9 pontos sozinhos e 2 juntos. Finalizei aqui a 10ª carreira com os 2 pontos juntos e com 66 pontos. Agora, nós vamos iniciar a nossa 11ª carreira. E aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. E já vou marcar o primeiro e fazer mais 4. Então, vou fazer 5 pontos baixos e o meu aumento, que são os 2 juntos. Iniciei aqui fazendo 5 pontos baixos, os 2 aumentos, e a partir daqui agora, começo a minha sequência desta carreira, que são 10 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. 10 pontos sozinhos, 2 pontos juntos, que é o aumento. Encerrei minha 11ª carreira aqui, depois do aumento, com 5 pontos juntos, que totalizaram com os outros 5 e completaram nossa carreira. Eu finalizei ela com 72 pontos. Agora, nós vamos fazer a nossa 12ª carreira. Vou iniciar aqui, e essa carreira nós vamos fazer direto a sequência. Então, iniciei, já vou colocar o marcador. E a sequência são 11 pontos sozinhos, 2 juntos. 11 pontos sozinhos e 1 aumento. Já fiz vou fazer o restante. Encerrei aqui a minha 12ª carreira, com os 2 pontos juntos e com 78 pontos no total. Agora, eu vou iniciar a nossa 13ª carreira. Fiz o primeirinho, vou marcar. Feito meu primeiro ponto desta carreira, eu vou fazer agora no total de 5 pontos sozinhos. Agora, eu vou fazer os 2 pontos juntos.
E agora sim, nós vamos iniciar a nossa sequência desta carreira, que são 12 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Então, quando eu terminar aqui, eu vou completar os meus 12 juntando com esses 5 aqui que eu já fiz. Então, façam aí 12 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, e façam essa sequência. Encerrei aqui a minha 13ª carreira com 7 pontos finais, que juntaram com os 5 e completaram os nossos 12 pontos. E eu encerrei com 84 pontos no total. Agora, nós vamos iniciar nossa fileira de número 14. Vamos fazer o primeiro ponto, marcar. E agora, nós vamos fazer direto a sequência de 13 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, um aumento. Então, aqui eu já fiz um, vou fazer os 13 e os 2 juntos, os 13 e os 2 juntos. Encerrei aqui a carreira de número 14, com 90 pontos, e finalizei aqui com os 2 pontos juntos. Agora, nós vamos iniciar a nossa carreira de número 15. Vou fazer o primeiro ponto. Já vou marcar. E agora, aqui, nós vamos fazer uma sequência inicial de 9 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Eu fiz aqui meus 9 pontos sozinhos, contando com aquele primeiro que nós fizemos, tá? Então, 9 pontos sozinhos e os 2 juntos. Agora sim começa a nossa sequência desta carreira, que vão ser 14 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Sempre até o final, 14 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Encerrei aqui a minha carreira de número 14 com 5 pontos sozinhos, que juntando com os 9 aqui que a gente começou, completam a nossa sequência. E eu finalizei ela com 96 pontos. Agora, nós vamos fazer a 16ª carreira. Nós vamos fazer o primeiro ponto, marcar. E essa carreira nós vamos fazer direto a nossa sequência. Então, aqui, contando já com esse, eu vou fazer o total de 15 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, até o final da carreira. Encerrei aqui a minha carreira de número 16, com os 2 pontos juntos, e aqui eu tive um total de 102 pontos. Agora, nós vamos iniciar nossa carreira de número 17. Vou fazer o meu primeiro ponto. Vou prender, marcar aqui. E aqui, agora, eu vou fazer um total de 5 pontos sozinhos. Então, já fiz um, vou fazer mais 4. Fiz aqui, então, meus 5 pontos sozinhos. Já fiz os 2 pontos juntos também na sequência, e agora nós vamos iniciar a nossa sequência desta carreira. Nós vamos fazer um total de 16 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Cheguei aqui ao final da carreira 16 com 11 pontos, completando com os 5 que nós fizemos no começo, os 16 pontos da nossa sequência. Eu encerrei ela com 108 pontos. E agora, reparem que ela começou a ficar um pouquinho embabadada, ó, ela fica um pouquinho com essas elevações, ó, deixa eu ver se vocês percebem, ela não fica uma peça totalmente reta, ó, estão vendo? Que ela fica um pouquinho levantadinha, ela faz como se fosse um babadinho. Então, a fileira de número 18, nós vamos fazer uma fileira inteira, sem aumentos, ponto sobre ponto. Então, se eu tenho 108 pontos aqui, eu vou fazer mais uma carreira, carreira de número 18, com 108 pontos. Cheguei, então, aqui ao final da minha carreira de número 18, com 108 pontos, porque eu não fiz nenhum aumento. E a partir daqui, nós não vamos mais fazer aumentos. Podem ver que aquela ondulação que estava fazendo, olha, já se regularizou, a base já está mais retinha, mas ela já regularizou, e conforme a gente agora vai crescer sem os aumentos, ela já vai ficar bem certinha, tá? Agora aqui, eu estou com 108 pontos e estou com 22 centímetros de base. Então, se vocês estiverem trabalhando com outro fio, fazendo quantidade de carreiras diferentes, vocês precisam encerrar aqui com 22 centímetros. E o importante aqui no total de pontos é a gente ter sempre múltiplos de 6. Agora, nós vamos iniciar a 19ª carreira, a carreira de número 19,
ponto sobre ponto, novamente, sem aumentos. E eu vou falar para vocês quantas carreiras vocês vão subir, porque nós já vamos fazer a subidinha da bolsa mesmo, tá? Aqui, nós vamos sempre iniciar e marcar, fazer a marcação. Não pode esquecer de fazer a marcação para a gente saber quantas carreiras a gente sobe. Ou vocês fazem por carreiras ou vocês fazem por centímetros. Eu vou passar as duas informações para vocês. E aqui eu subi no total até a carreira de número 46. Ela ficou assim, olha que linda. Já formou aqui a paredinha da bolsa. Está firme, mas ao mesmo tempo maleável, porque o nosso fio, ele é um fio mais fininho e os pontos também. Então, não fica aquela estrutura super grossa, ó. Ela é maleável, bem gostosinha. Esse fio, gente, é bem gostosinho. Me perguntam muito se o fio de juta, este fio aqui, se ele espeta, se ele é áspero. Este fio aqui dessa marca que eu tô mostrando pra vocês, ele é super gostosinho. Ele é até gostosinho ao toque, não pinica. Até pra gente fazer, não machucar a mão, é gostoso, tá? Então, ela fica com uma textura bem gostosinha. E ela ficou assim, a paredinha da nossa bolsa. Olha aqui, que linda que fica. Muito linda. E eu vou medir em centímetros para que vocês saibam também quanto deu mais ou menos. Nós vamos, para medir, se vocês estiverem trabalhando com outro tipo de fio, com outra agulha, de espessuras mais finas, mais grossas. Então, eu vou medir aqui do centro até o tamanho que eu subi aqui. Então, para vocês saberem, terem uma referência também em centímetros. Deixa eu fazer o contrário. Vou colocar aqui e vou medir aqui. Então, aqui eu fiquei com 26 centímetros. Então, subi até 26 centímetros, tá? Então, se vocês tiverem trabalhado aí com outro fio, com outro tipo de base, outra espessura, outra agulha, não tem problema. Subam até essa altura de 26 centímetros. E agora, nós vamos continuar, sequenciar e vamos fazer a troca de cor. Então, minha marcação está aqui. Então, completei a carreira aqui ainda com os 108 pontos. E já cortei o meu fio e deixei aqui o meu elinho, como se eu fosse continuar. Agora, nós vamos fazer a troca de fio e utilizar o fio creme. E aqui agora nós vamos começar a segunda parte da bolsa. O importante aqui é que a gente trabalhe com múltiplos de 6. Então, mesmo que vocês tenham feito mais pontos ou menos pontos, o que importa é que vocês cheguem aqui com uma quantidade múltiplos de 6. Então, fazendo essa base, se vocês iniciaram lá com 12 pontos e aumentaram 6 a cada carreira, automaticamente vocês vão estar trabalhando com múltiplos de 6, mas se certifiquem disso. Aqui eu estou trabalhando com 108 pontos para que dê certinho. Então, aqui eu já peguei o meu fio creme, esse fio beijinho que eu tenho, e nós vamos vir aqui na primeira carreira, aqui ó, já cortei o fio, tá? O fio rosa que nós não vamos mais trabalhar. Finalizei ele aqui. Então, aqui onde nós iríamos fazer o nosso primeiro ponto, eu vou tirar o meu marcador agora. E aqui onde nós faríamos o nosso primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, aqui com a cor rosa. Só que ao invés de pegar o fio rosa, eu vou pegar e puxar o fio bege. Já vou puxar este fio, o fio novo. Então, eu laço ele lá atrás e puxo aqui, passando por dentro deste primeiro ponto. E aí, eu vou passar também por dentro deste ponto que está na minha agulha. Agora, aqui, só para não soltar, deixem a agulha aqui. A gente já pode dar um nozinho no fio, nos fios, nas pontinhas, para que ela não fique frouxa, não fique soltando. Ó, vou dar um nozinho. E já vou deixar os fios pra cá, pra gente já deixá-los aqui bem rente e ir escondendo conforme a gente for trabalhando os pontos. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto e vou trabalhar com o fio do novelo, tá? As pontinhas rosa e creme eu vou deixar aqui pra baixo. Se for atrapalhar vocês, deixem elas aqui pra trás, depois vocês fazem um arremate, tá? O importante é a gente fazer agora as nossas carreiras. Então, se atrapalhar, deixa elas aqui pra trás, depois vocês escondem passando pela trama. Aqui,
eu trabalhei neste ponto aqui. Então, nós puxamos o ponto deste primeiro ponto aqui. Vou jogar esses fios aqui para trás para não confundir vocês. Então, nós trabalhamos neste ponto aqui. Nós vamos pular mais 2 e trabalhar no terceiro. Então, eu estou saindo deste primeiro ponto, vou pular 1, vou pular 2 e eu vou vir aqui neste terceiro. É aqui que eu vou fazer o meu ponto. Então, aqui neste primeiro, onde eu puxei o baixíssimo, eu só vou finalizar para que ele fique como um ponto baixo. Então, eu vou laçar e fazer um pontinho. Tá? Aqui ele já ficou como um ponto baixo. E agora, eu fiz uma correntinha. Agora, eu vou pular, ó, estou trabalhando nesse, vou pular 1, 2, 3. E neste daqui, eu vou fazer pontos altos. Eu vou laçar o fio do novelo, colocar aqui dentro, puxar aqui pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Este é o ponto alto. Então, novamente, laço, coloco no mesmo espacinho, puxo pra cima, fico com 3 na agulha, laço o fio do novelo, tiro 2 argolinhas, fico com 2 na agulha, laço novamente e tiro mais 2. Então, com pontos altos, eu vou fazer aqui no total 7 pontos altos. Eu já fiz 2, eu vou fazer 7. E aqui, gente, é o seguinte, se vocês acharem que ficou muito preenchidinho, ficou apertado e começar a ficar embabadado, vocês façam 5 pontos. Então, aqui no nosso lequinho pode ser 5 ou 7, tá? Dependendo de como ficar melhor para vocês. Aqui no meu, eu vou preencher com 7 para ficar mais preenchidinho. O importante é ter 5 ou 7, porque a gente vai trabalhar sempre aqui no ponto do meio na próxima carreira. Então, assim, com 7, eu tenho o meu do meio, tenho 3 para cá e 3 para cá. Então, dá certinho para pegar bem no centrinho dele. Então, façam 5 ou 7 pontos. Aqui eu vou trabalhar com 7, tá? Então, trabalhei neste ponto aqui, agora eu vou pular mais dois pontos, 2 cabecinhas. Então, 1, 2, vou vir aqui na terceira, coloco aqui a minha agulha e vou fazer ponto baixo. Aqui, ó, estão vendo que eu estou puxando o fio? Puxem o fio para que o lequinho já encoste aqui e não fique frouxo. Para ele puxar a pontinha, ele vai puxar as pontinhas dos leques, para não ficar, ó, porque se eu deixar largo, ele vai ficar um buraquinho. Então, ó, conforme vocês forem dar a laçada lá, ó, coloca a agulha, ó, estou puxando aqui. Puxo e continuo puxando. Segura aqui, ó, com os meus outros dedos, para não soltar e não deixar frouxo. Laço e faço ponto baixo. Aí, dessa forma, ele começa a abrir o nosso lequinho, para não ficar espacinhos entre eles. Trabalhei meu ponto baixo aqui, eu vou pular mais 2 casinhas e trabalhar no terceiro. Então, ó, trabalhei neste, vou pular 1, 2, vir no terceiro e fazer os 7 pontos altos aqui também. Então, laço e começo a fazer meus pontos altos. Fiz meus 7 pontos altos, vou pular 1 ponto, 2 pontos, venho no terceiro e vou fazer o ponto baixo, ó, puxo, faço ponto baixo. Ponto baixo não precisa ser tão apertado, tá? É só aquela laçadinha inicial para ela puxar o lequinho, ela deixar nosso lequinho mais aberto. E olha como vai ficando, que bonitinho. Ele abre bem os lequinhos. E aqui, gente, a mesma coisa, a sequência é essa. É o seguinte, então, trabalhei o ponto baixo aqui, pulo 2 casas, venho na terceira, faço 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos aqui, pulo 2 casas, 1, 2, venho na terceira e faço um ponto baixo. Então, eu vou intercalar entre 7 pontos altos e 1 ponto baixo, sempre pulando 2 casinhas e trabalhando na terceira. A sequência é essa, então façam até o final da carreira e a gente volta para fazer a finalização. Para fazer o nosso fechamento aqui, então, eu trabalhei neste ponto, vou pular os 2 pontos,
Vou vir aqui eu tenho aquele pontinho onde nós fizemos o baixíssimo. E aqui eu tenho aquele primeiro ponto alto. Eu vou vir aqui nesta cabecinha do ponto alto, então meu ponto está aqui e a cabecinha dele está aqui, essa primeira. Então, vou vir aqui e fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco minha agulha aqui e faço um baixíssimo. Passo por dentro desse, passo por dentro dessa que está na minha agulha. E assim nós encerramos a nossa carreira. Para iniciar a próxima, a gente precisa caminhar até chegar o meinho do ponto aqui dos 7 pontos. Então, eu já estou aqui no primeiro pontinho, na primeira cabecinha. Então, eu preciso caminhar aqui, 1, 2, 3, para chegar aqui no meu quarto ponto. Então, eu vou fazer baixíssimos até chegar lá. Então, eu laço, passo por dentro e passo por dentro. Coloco aqui pegando a cabecinha, os 2 fiozinhos, passo por dentro, passo por dentro. Com isso, a gente vai reproduzir como se a gente estivesse só caminhando por cima, não altero o ponto e chego no lugar onde eu preciso. Então, vou fazer aqui mais um. Vou caminhar, olha, até o meu quarto ponto. Então, já estou aqui na cabecinha do meu quarto ponto. Então, meu primeiro ponto está aqui, 1, 2, 3, e o quarto está aqui. Então, acabei de puxar aqui do meu quarto ponto, o ponto baixíssimo. É sempre no meio que a gente faz. Eu laço e passo por dentro. Então, aqui eu já reproduzi como se eu tivesse feito um ponto baixo. E nós vamos trabalhar na cabecinha do próximo ponto baixo, aqui, neste daqui. Então, eu vou laçar o fio do novelo e fazer os meus 7 pontos altos pegando aqui. Só que aqui, ao invés de pular 2 casinhas, eu vou pular 3, porque nós fizemos 7. Se vocês tiverem feito a sequência de 5 pontos altos, vocês vão pular só 2 mesmo e trabalhar na terceira. Mas se vocês estiverem fazendo assim 7, nós vamos pular 1, 2, 3 e trabalhar na quarta, que é a cabecinha do ponto baixo. Então, aqui na cabecinha, pego as 2 alcinhas também e vou fazer os meus 7 pontos altos. Aqui, ó, deem uma alturinha, só para ele não ficar repuxado. Então, deixem o ponto mais frouxinho, só para não repuxar. E os outros pontos agora eu faço normal, só esse primeiro mesmo, para ele não ficar torto. Então, aqui eu vou fazer agora mais 6 pontos altos. Terminei aqui os meus 7 pontos altos, e aqui a mesma coisa, ao invés de pular 3, se vocês estiverem trabalhando com 5 pontos, pulem 3 pontos, se trabalhem no terceiro ponto, e se estiverem trabalhando com 7 pontos, a gente vai trabalhar no quarto ponto. Então, eu vou pular, ó, 1, 2, 3, 4, venho aqui no quarto, e aqui eu vou fazer o meu ponto baixo. Vou pular 4, 1, 2, 3, ou melhor, vou pular 3 e trabalhar no quarto. 1, 2, 3, 4. Aqui neste lugar, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. 1. E vou fazer os outros pontos para completar 7 pontos altos. A sequência é essa, ele vai completando assim. Vai preenchendo desta forma, e aí vocês trabalhem sempre assim. Então, essa fileira nós trabalhamos em cima do ponto baixo fazendo 7 pontos. A gente pula, se vocês estiverem trabalhando com 7 pontos, 4 pontos. Trabalha no quarto ponto, 1, 2, 3, 4, que é sempre o meinho do ponto. Trabalhou no quarto ponto, vai trabalhar no quarto ponto, que é o ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Então, a gente sempre trabalha no ponto baixo, no meio do ponto, no ponto baixo, no meio do ponto, sempre trabalhando no quarto ponto. E a gente intercala da mesma forma como na carreira anterior. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui em cima de onde eu tenho o lequinho e os pontos altos aqui onde eu tenho o meu ponto baixo, intercalado desta forma. Façam isso até o final da carreira. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira. No último ponto baixo, eu fiz os meus 7 pontos, e aqui foi onde a gente iniciou e fez o fechamento da primeira carreira. E aqui foi onde nós caminhamos, lembra que nós caminhamos até chegar no quarto ponto? É neste lugar.
Aqui, nossos fechamentos vão ser todos iguais, então todos dessa mesma forma. Se ficar alguma dúvida, vocês voltem aqui neste fechamento. Então, é aqui que eu vou contar os meus pontos, igual, 1, 2, 3, e no quarto ponto, que é onde eu vou trabalhar. É neste ponto aqui que eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, passo aqui por dentro, passo por dentro dessa que está na minha agulha. E, novamente, eu vou caminhar até o meu quarto ponto. Então, estou trabalhando neste, venho aqui no próximo e vou caminhar 1, opa, 2, 3 e 4. E aqui no meu quarto ponto, que é onde eu vou fazer a correntinha para ficar equivalente ao meu ponto baixo. E aí sim começar na carreira exatamente como as carreiras anteriores. Laço, faço ponto alto, conto 1, 2, 3, 4 e faço aqui os 7 pontos altos aqui no meu ponto baixo. Depois venho, conto no quarto ponto, faço ponto baixo. Depois no quarto ponto, mais 7 pontos altos. Então, vou intercalando desta forma. Então, agora, nossas carreiras são todas iguais, exatamente desta mesma forma como nós fizemos. Eu vou subir aqui a quantidade de carreiras e eu falo para vocês quantas carreiras mais vocês precisam fazer. E vocês vão fazer aqui no total de 5 carreiras. Eu cheguei aqui no final da minha quinta, vou mostrar para vocês. Olha que lindo que ficou ela todinha, olha que delicada. Ficou muito fofa, gente. E agora aqui, pra continuar, eu vou só mostrar pra vocês quanto ficou em centímetros. Ó, desta parte mais alta, medindo aqui da parte mais alta, ela deu aqui 6 centímetros. 6 centímetros. E da parte mais baixa, a gente ficou aqui com uns 4,5, tá? Então, essa foi a medida, caso vocês estejam utilizando outro tipo de linha. E aqui agora, nós vamos fazer uma carreira reta e também algumas reduções para não ficar para fora essa pontinha nossa do lequezinho. Nós vamos fazer para fechar ela um pouquinho. Como a gente inclui pontos, a gente agora vai reduzir também para que ela fique bem retinha e bonitinha. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui, então, encerrei aqui da carreira anterior, da última do lequinho. 1, 2, 3, 4. Vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar até aqui este próximo ponto. Levo meu ponto para lá. Aqui, eu vou começar a fazer os meus pontos baixos. Eu vou fazer primeiro uma correntinha aqui e no próximo ponto, olha, estou trabalhando nesse. Então, venho aqui no próximo e vou fazer 5 pontos baixos. Se vocês fizeram um lequinho com 5, vocês vão fazer 3 pontos baixos. Aqui, como eu fiz 7 pontos altos no meu leque, eu vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Chegamos aqui à parte da ondinha para baixo. Então, nós temos aqui a nossa ondinha para baixo. Então, é aqui que a gente vai fazer este pontinho diferente. Se você está fazendo com 5 ou com 7, essa parte é igual, tá? O que muda mesmo é só aqui a quantidade de pontos baixos. Com 7, você faz 5 pontos baixos e com 5, você faz 3 pontos baixos. Aqui, essa parte que eu vou mostrar agora é exatamente igual. Então, aqui que nós vamos fazer as reduções. Aqui, nós temos o próximo ponto, que é este daqui. Nós temos 3 pontos que compõem essa parte aqui mais baixa. Este daqui, que é bem o centro do ponto, que é na carreira anterior, onde está o nosso ponto baixo. E este outro ponto. Então, são esses 3 pontos aqui que nós vamos fazer a diminuição. Então, aqui nesses 3 pontos, eu vou fazer pontos meio altos, só que eu não vou fechar. Eu vou deixá-los todos na agulha e fechar de uma única vez. Então, nós vamos fazer o seguinte: laço a minha agulha,
venho aqui no próximo ponto, subo aqui, deixo 3 aqui na agulha, laço, tiro 2 laçadas. Assim, deixo incompleto, não vou fazer mais aqui, não vou fechar, não vou finalizar. Deixo ela aqui na agulha, ó, você ponham um dedo aqui e segurem. Laço a minha próxima, venho aqui no segundo pontinho aqui de baixo, que é justamente o meio, a parte mais baixa da minha ondinha para baixo. É aqui que eu tenho o meu ponto baixo da carreira anterior. Então, eu laço, pego este ponto aqui e vou fazer a mesma coisa. Trago para cima, laço e vou tirar só 2. Laço e tiro só 2. Fico com elas na agulha aqui também. Então, ó, já tenho 3 conjuntinhos aqui na agulha, ó. 3 argolinhas aqui em cima. 2 sendo de 2 pontos meio altos. Laço novamente e venho aqui no terceiro. Mesma coisa, subi, vou tirar 2. Laço, tiro 2. Então, olha, no final, vocês precisam estar com essa sequência aqui. Essa argolinha aqui, que foi do ponto que eu finalizei aqui, do ponto baixo, e mais 3 pontos meio altos não finalizados. Agora, eu vou laçar, então, tenho 4 argolinhas, e eu vou tirar todas de uma vez. Assim. Agora, minha sequência normal, venho aqui e faço meus pontos baixos. São 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Para você que está fazendo o de 5 pontos altos, o lequinho de 5 pontos altos são 3. Cheguei aqui na parte mais baixa, vou fazer os meus 3 pontinhos com a diminuição. Então, eu laço, ó, esse é o ponto que eu trabalhei. Laço, venho aqui neste próximo. Laço, tiro 2, fico com 2 na agulha. Laço, venho aqui no segundo. Laço, tiro 2, já estou com 3. Laço, venho aqui no próximo, pegando a cabecinha sempre do ponto. Laço, tiro 2, fiquei com as 4 na agulha. Laço e tiro todas de uma vez. E aí, eu faço a minha sequência, continuo fazendo a minha sequência de pontos baixos. Ou de 5 pontos baixos, ou de 3 pontos baixos. Essa é a minha sequência, e ó, reparem que ele já vai ficando retinho e preenchidinho aqui, nessa parte que a gente tem o lequinho pra baixo. Então, vocês vão fazer este motivo, essa sequência, até o final da carreira. Então, aqui completei a minha volta, cheguei aqui no último ponto, já cortei meu fio, nós vamos fazer o fechamento já. E aqui também, eu aproveitei para colocar os marcadores. Então, eu medi, como nós estamos trabalhando com 108 pontos, o que eu fiz foi o seguinte, para colocar as alças, eu medi da seguinte forma. Aqui entre um marcador e outro, sem contar aqui onde eu já coloquei o marcador. No espaço aqui entre um marcador e outro, eu tenho 23 pontos aqui. E aí, aqui, entre este ponto e este, que vai ser a lateral, eu tenho 31 pontos, contando com o lugar onde eu coloquei os marcadores, tá? Então, aqui ficou da seguinte forma. Aqui no meio, dos dois lados, aqui no meio 23, aqui no meio 23. Aqui, de uma ponta a outra, de um marcador a outro, 31, e de um marcador a outro, 31. Então, aqui está dividido certinho. Caso vocês queiram colocar outro tipo de alça, também podem colocar. Nós vamos colocar essa que nós fizemos, que ficou super linda, mas tem outras opções também, que eu vou deixar aí na descrição do canal, caso vocês queiram também fazer alguma alça diferente. E vocês podem medir também, fazer um pouquinho mais justinho, um pouquinho mais larga, aí fiquem à vontade, fica a critério de vocês. Mas a marcação que eu utilizei, fazendo em 108 pontos, eu fiz nessa divisão. E aqui eu cheguei no meu último ponto, eu vou tirar o marcador que estava me auxiliando para me informar onde era o primeiro ponto.
Vou puxar o meu fio aqui pra fora, puxo ele todinho pra fora. E aqui era o ponto onde estava o meu marcador. Então, com o meu fio aqui já pra fora, eu vou passar por cima deste ponto aqui. Então, vou vir aqui, colocar, puxar o meu fio aqui pra fora e voltar aqui no mesmo lugar de onde ele estava. De onde ele saiu, na verdade. Então, ó, meu fio saiu deste vizinho aqui. Então, é aqui que eu vou puxar ele pra dentro. Aqui temos um nozinho, estão vendo? Logo embaixo do vizinho tem um nozinho. Aqui fica mais fácil se a gente pega com uma agulha um pouco menor, mas eu vou tentar pegar com essa agulha mesmo. Se vocês tiverem outra agulha um pouco menor, podem utilizar também para fazer acabamento. Só fica um pouco mais apertadinho, mas dá para pegar. Ó, peguei ele aqui, coloco aqui dentro do vizinho, no mesmo lugar onde ele saiu, e vou puxar lá para dentro. Assim. E este fio aqui só vou esconder aqui na trama de dentro, sem aparecer do lado de fora. E ficou assim, não dá pra ver aonde a gente fez esse fechamento. E agora que nós vamos fazer a alça. Eu troquei a agulha, peguei a agulha número 6, e aqui eu vou prender a linha na agulha. Aqui também eu vou utilizar 2 fios deste fio que eu estou utilizando, que é o fio de juta, o F2. Este daqui tem 2 fios de juta em cada um, ó. Abrindo ele, tem 2 fiozinhos de juta. Então, no total, eu estou utilizando aqui 4 fiozinhos de juta, equivalente a um F4 ou 2 do F2. Essa é a espessura que eu estou utilizando aqui para minha alça. E aqui eu vou laçar aqui sobre o meu dedo, colocar a agulha aqui por baixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para dentro, segurar os 2 fios e puxar para baixo, assim. Dessa forma, eu prendi na minha agulha, seguro o fio menor e puxo o fio do novelo para ajustar aqui na agulha. Não vou deixar super apertado e também não vou deixar frouxo. Ó, ele está um pouquinho folgadinho, mas também não super largo. E aqui agora eu vou fazer mais 2 correntinhas. Então, eu laço o fio do novelo, passo por dentro desta que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo aqui por dentro. Desta forma, eu fiquei com 2 correntinhas, porque este nozinho aqui inicial não conto e esse que está na minha agulha também não. Aqui, eu vou colocar na minha primeira correntinha, aqui no meinho, pegando só as alcinhas aqui de cima, vou laçar, trazer aqui pra cima, ficar com 2 na agulha, vou laçar e tirar as 2 de uma vez. Fiz um ponto baixo aqui. E agora, eu vou pegar a seguinte alcinha. Estão vendo aqui no pezinho desta correntinha, da ponta? Eu vou pegar aqui neste pezinho, essas 2 alcinhas aqui do pezinho dela. Aqui, neste lugar. Vou deixar ela virar assim. Vou laçar, ó. Eu peguei aqui na frente, deixei ela virar, laço o fio do novelo e vou tirar somente essas 2, as 2 primeiras. Tiro as 2 primeiras. Opa, saiu tudo. Peraí, vamos fazer de novo, ó. Peguei as 2 aqui, eu vou tirar só as 2 primeiras. Então, ó, laço, tiro as 2 primeiras e subo a minha agulha. Estão vendo que eu continuei com 2? Agora, eu laço novamente e tiro essas 2 que estão na minha agulha. Assim. Estão vendo aqui na frente que eu tenho 2 laçadinhas também, ó, aqui e aqui. Eu vou pegar essas 2 aqui da frente, ó, passo aqui por dentro e passo aqui por dentro também. Só dessas 2, tá? Não pego aqui embaixo, só essas 2. Aí, eu vou deixar virar aqui na agulha, jogar meu fio lá pra trás, laçar e fazer a mesma coisa, tirar de 2 em 2. Tiro 2, subo meu fio, fico com 2. Laço, tiro as 2. É isso a alça, gente. Olha que simples. Agora, eu vou colocar aqui novamente, pegando esses 2 daqui. Eu pego na frente, tá? Mesmo que vocês façam rápido, vocês podem virar, mas peguem na frente e depois virem. Então, ó, aqui eu vou pegar
essas duas e essas duas. Essas duas que eu digo porque o meu fio é duplo, tá? Mas, na verdade, eu pego só duas alcinhas aqui embaixo. Cuidado para vocês não pegarem essa terceira aqui, tá? São só essas duas. Aí, eu vou virar, laço, tiro duas, subo, laço, tiro as outras duas. Pego as duas aqui da frente de novo. Viro, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Fazer mais uma vez, ó. Pego as duas aqui da frente, só as duas, tá, gente? Às vezes essa daqui pode aparecer pra pegar, não pegue, só essas duas. Viro, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Se vocês forem falando, fica mais fácil até de memorizar. Então, ó, pego aqui na frente, viro, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Pego aqui na frente, viro, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Pego aqui na frente, viro, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Então, vão cantando aí, e aí a alça vai saindo. É desse jeitinho e fica uma alça super linda. Eu já fiz aqui, olha como ela fica do outro lado, já está pronta. Porque eu gosto muito desta alça, porque ela forma esses nozinhos aqui na lateral dos dois lados, ó. E ela fica muito delicada, muito fofa, e ela super vai combinar com a nossa bolsa. Então, olha como fica linda. Vocês vão fazer aí 38 centímetros, tá? Independente da quantidade de voltinhas, vamos medir por centímetros. 38 centímetros exatamente desta forma, como nós fizemos agora. E aqui, gente, eu já coloquei uma alça antes aqui dos meus marcadores. Olha que lindeza que ficou. Eu costurei a alça aqui, começando na pontinha e subindo aqui. Agora, eu vou costurar com vocês o outro lado. Vou mostrar como fazer. E a nossa alça, eu terminei aqui. E eu vou puxar o meu fio aqui pra fora, essa pontinha que eu fiz. Já cortei e eu posso deixar até um pedacinho aqui para utilizar para fazer o arremate. E eu deixo essa pontinha aqui. Essa outra ponta aqui que nós temos, onde nós iniciamos, este biquinho aqui que nós começamos, eu vou colocar ele aqui para dentro, para que ele fique retinho, assim, igual este outro. Então, tem o biquinho aqui, eu vou vir aqui neste lugar aqui e puxar o meu fio aqui para dentro. Este fio da pontinha. Ó, pode até jogar o nozinho lá pra dentro. E assim que ficar a primeira parte quadradinha, é aqui que eu vou utilizar. Podem deixar até assim, que a gente vai jogar lá pra dentro também este fio. E aqui eu vou colocar exatamente aonde eu quero começar, aonde eu vou começar, ó. Podem até deixar igualado aqui, ó, frente a frente os marcadores, pra gente já deixar certinho também. Então, ó, meus marcadores estão aqui, alinhados, e aqui eu vou começar a colocar a alça. Eu coloquei aqui uma linha na agulha de tapeceiro. Essa agulha aqui, ela tem uma ponta fina, como se fosse uma agulha de costura. Vocês podem utilizar a agulha que vocês preferirem, desde que vocês consigam colocar o fio dentro. Eu estou utilizando o mesmo fio, só que eu abri o fio e estou utilizando um fiozinho só. Então, é o mesmo fio no mesmo tom. Se vocês quiserem utilizar outro fio, procurem utilizar do mesmo tom para que não apareça. Porque aqui nós vamos simplesmente costurar mesmo. É costura aqui. Então, eu vou só posicionar a minha alça aqui, exatamente no lugar onde eu quero que ela fique. Coloquei aqui, vou segurar firmemente. Aqui, eu vou pegar a minha agulha de crochê e puxar essa pontinha lá pra trás. Então, ó. Vou colocar aqui, ó, onde começa, onde está o final dela, ó. Vou pegar aqui os meus fios, ó. Pego os meus fios, jogo lá pra trás. E aqui dentro, ó, cuidado aqui que vocês já marcaram, eu vou fazer o seguinte. Por dentro, eu vou passar um fiozinho só aqui. Vou escolher um aqui, bem próximo de onde eu peguei. E vou puxar um fiozinho só.
Só pra gente prender, pra ele não ficar andando, pra ficar mais fácil de prender. E aqui eu vou dar 2 nozinhos também. Dessa forma, já ajuda a prender bem a minha pontinha. E facilita na hora da costura. Então, ó, dei 2 nozinhos, esse fio é a mesma coisa, tá? Vou trançar, esconder e passar cola. Então, minha alça presa aqui, eu arrumo novamente pra ver onde eu vou colocar, deixo ela bem retinha, e aqui eu só vou começar a costurar mesmo. Então, eu vou colocar lá dentro a agulha, próximo de onde eu joguei o fio, que eu sei que é o meu comecinho. Então, ó. Vou pegar aqui no comecinho. E assim, opa, eu passei direto. Eu normalmente faço um lado, então eu vou fazer aqui o lado de cá, prender bem aqui no meinho e descer, porque aí eu consigo juntar as duas pontinhas lá embaixo. Então, ó, aqui eu vou puxar meu fio e deixar uma pontinha lá dentro, aqui, ó, pra fazer o arremate. Segurei firme aqui onde eu vou ficar, eu vou acompanhar aqui, gente, a trama. Então, só passem por cima de uma forma que não fique marcado, que não apareça conforme vocês forem colocar. Aqui embaixo também é importante prender bem, para não aparecer. E aqui, ó, já prendeu bem, eu já posso até começar a subir. E só costura, gente. Aqui eu vou dar uma aceleradinha, porque é simplesmente costura. E aqui, gente, terminei de fixar bem, as minhas pontinhas estão aqui, ó, encontrei as duas aqui embaixo. Vou dar 2 nós, esconder, trançando na trama, ó, pode apertar bem, dar 2 nós. Esconder, passar a colinha e cortar, tá? Então, nós vamos fazer isso. Agora, aqui, esta outra parte, eu vou deixar ela aqui retinha. Ó, cuidado para vocês não deixarem o fio torcido assim, a alça torcida. Então, por isso que eu tô falando para deixar retinha. Ó, alinhem bem a alça para ela ficar certinha assim. E aí, coloca aqui. E a mesma coisa, gente. Esse fio aqui, ele não está no comecinho. Então, vocês vão colocar aonde ele sai, ó. Ele sai mais ou menos aqui. Vocês vão puxar lá para dentro e fazer o nozinho igual, da mesma forma. E aqui é exatamente igual. Vou costurar esta outra parte aqui também, exatamente igual eu fiz aqui do outro lado. Fixei aqui as duas alças, ficou dessa forma. Fica super discretinho. Aqui eu já posso até remover os marcadores, já não vamos utilizar mais. E ela ficou assim, por fora. Está bem presa, bem firme, e por dentro também não aparece onde nós colocamos. Olha, totalmente discreta, ó. O outro lado, aqui também. Perfeitinha. E agora sim, ela está pronta, prontíssima. Uma sugestão para vocês é colocar um tasselzinho aqui do lado. Eu fiz esse daqui e caso vocês não saibam, eu vou fazer também um vídeo mostrando como fazer o tassel, que é super fácil, gente, super simplesinho. Mas não sei se vai antes ou depois da bolsa esse vídeo do tassel, tá? Então, uma sugestão para vocês é colocar um pingentinho para dar um charme, mas ela fica linda também sem o tassel, tá? É mais realmente um penduradinho. E aqui, eu coloquei uma etiqueta, caso vocês tenham a etiqueta aí da marca de vocês, podem colocar que fica super joia também. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido fazer e que a de vocês também tenha ficado linda. Deixem aqui para mim nos comentários, que eu quero muito saber. Se vocês quiserem, me marquem no Instagram, que eu gosto também de ver. Deixem aquele like que me ajuda muito. E compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos para não perder os próximos vídeos. Obrigada por ficarem comigo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.